Olá, amigos! A nossa história de hoje veio da Índia. Então, conta-se que havia um filósofo, um buscador da sabedoria, que tinha dois discípulos. E esses jovens eram muito aplicados, ouviam tudo com atenção, colocavam em prática. E um dia esse mestre disse a eles: Olha, vocês são muito aplicados e se vocês continuarem assim, eu prometo que eu vou levá-los no alto daquela montanha para conhecer não um filósofo, mas um sábio, um homem que já encontrou a sabedoria. Bom, claro que eles ficaram muito animados e passaram a se aplicar ainda mais. Então, esse filósofo disse a eles: Olha, vocês realmente conquistaram o direito de conhecer esse sábio. Então, amanhã vocês venham bem cedo, porque é muito alto, é muito difícil essa subida, e aí vamos fazer esse passeio e vocês vão conhecer o sábio. Claro que eles nem dormiram aquela noite e bem cedinho saíram da casa deles. E aquela região era uma região rural, e eles então encontraram uma porção de gente que ia para uma feira que havia naquele dia. E encontraram também um pastor com um rebanho com vários animais, e entre eles havia um porco grande e gordo que estava com a pata machucada. E esse porco caminhava devagar, eles perceberam isso, e o adolescente, que era o pastor que tomava conta deles, estava muito impaciente, batia nele com uma vara, e não adiantava nada, porque o porco andava ainda mais devagar, que eram dois sofrimentos. E era uma situação aí que eles começaram a observar, e nisso tinha ali também um senhor, um idoso, de cabelo já bem branco, já bem idoso, mas muito digno, e ele então se apresentou ao pastor e disse que ele gostaria de carregar o porco. Aí o jovem ficou ali meio sem entender, meio surpreso, e falou: Mas o senhor quer carregar o porco? Ele disse: Sim, posso carregar o porco? O jovem falou: Tudo bem, pode carregar. Então o ancião pegou o porco, que era bem grande, colocou nos seus ombros com muito esforço, mas com toda a dignidade, ele saiu ali caminhando e carregando o porco. Eles ficaram muito impressionados e olhavam para o jovem, que não se mostrava nada agradecido, ao contrário, olhava assim meio de soslaio, de canto do olho ali para o velho e ria, né, como quem estava achando aquilo meio ridículo. E o porco também, claro, parecia aliviado, mas também não estava grato, porque gratidão não é uma coisa própria dos porcos, não é mesmo? Então, ele seguia carregando o porco e os dois pensavam: mas por que será que ele está fazendo isso? Será que ele faz isso pelo porco? Ele faz isso pelo pastor? E naquela dúvida, eles chegaram na casa do mestre, contaram a história e perguntaram o que ele achava. O senhor acha que ele carregou o porco por conta do jovem, para ajudar o jovem pastor, ou por conta do porco, para ajudar o porco? Aí o filósofo pensou uns instantes e depois disse: nem uma coisa nem outra. Ele carregou o porco por ele mesmo, porque se ele não fizesse isso, ele não iria se perdoar. Ia passar o dia todo se perguntando por que é que ele não ajudou e não carregou o porco. Eu acho que foi por uma questão de consciência dele mesmo, e foi por isso que ele ajudou a carregar o porco. Aí os dois ficaram satisfeitos com aquela resposta que eles acharam brilhante do filósofo, que achavam que tudo o que ele dizia era realmente importante. E começaram então a caminhar rumo àquela alta montanha. E a montanha era muito escarpada e eles demoraram algumas horas para chegar. E aí então viram a cabana, entraram na cabana e quem é que eles encontraram lá? O velho do porco. Apesar da curiosidade, eles não falaram nada, passaram um dia maravilhoso, ouvindo sabedorias e coisas que eles nunca tinham ouvido na vida inteira deles, ficaram muito agradecidos, foi muito agradável aquele dia. E já no final do dia, eles tinham que ir embora, porque era uma caminhada longa, e o mestre já estava chamando, eles foram então se despedir do velho. Mas, claro, eles não resistiram à tentação de perguntar, já que eles estavam lá, por que ele havia carregado o porco. E o velho, que era muito simpático e muito gentil, perguntou a eles se eles não queriam
fazer mais nenhuma pergunta, eles disseram: já que o senhor perguntou, nós gostaríamos de saber por que é que o senhor fez isso? Porque hoje, quando nós vínhamos para cá, nós vimos então um pastor que estava ali com alguns animais e havia um porco, e o senhor pegou o porco e colocou sobre os ombros e foi carregando. Nós achamos aquilo uma atitude assim diferente, perguntamos para o nosso mestre, que nos deu uma resposta que nós aceitamos como verdadeira, mas nós gostaríamos de perguntar ao senhor: por que é que o senhor carregou o porco? O senhor carregou o porco para ajudar o pastor, para ajudar o porco, ou pela sua própria consciência, para o senhor mesmo? Por que é que o senhor carregou o porco? Aí o velho parou um instante e falou: porco? Hoje? Hoje pela manhã? Eu não me lembro. Vocês me desculpem, mas eu não estou lembrando de uma situação dessas. Deve ser a idade. Deve ser a idade que já faz essas coisas com a gente. Vocês realmente me perdoem, mas eu não vou poder responder isso porque eu não sei que resposta dar. Eu não me lembro dessa situação. Mas eu continuo à disposição de vocês se vocês precisarem de alguma resposta, de alguma situação. Aí os dois se entreolharam, não entenderam nada, agradeceram e foram embora, assim, refletindo. Que coisa, porque é como alguém esquece de carregar um porco, mas era um porco grande, pesado, machucado. Como uma pessoa esquece uma coisa dessas? E eles foram ali silenciosos pelo caminho, mas o mestre, o filósofo, foi ali de uma maneira totalmente diferente. Ele ia refletindo sobre aquilo. E, de repente, no meio do caminho, ele começa a dar uma risada. Os dois se assustam e pensam: mas, gente, são dois loucos. E foram, então, perguntar ao filósofo por que é que ele estava rindo. Eu estou rindo de mim mesmo, da minha ignorância ao responder a vocês. Eu respondi porque eu, um filósofo, carregaria o porco. E sabe por quê? Porque eu não me permitiria, eu passaria a minha vida inteira com a minha consciência me cobrando. Por que é que eu não fiz aquilo que eu achava justo? Eu me obrigaria a fazer aquilo que eu acho justo. Mas ele não. Ele é um sábio. Ele não se obriga a nada. Ele não se obriga a fazer aquilo que é justo. Ele faz de maneira tão natural que a memória dele nem registra. É como se você perguntasse a alguém quantas vezes ela respirou hoje, quantas piscadas ela deu, quanta água ela tomou naquele dia. Eu respondi como um filósofo carregaria um porco. Mas ele, o sábio, ele já está pacificado. Ele não precisa pensar naquilo que é justo. Ele não tem mais dúvidas. Por isso, a memória dele nem registra. Os discípulos ficaram atônitos e o mestre ainda disse: de tanto praticar as virtudes por disciplina, um dia você será a própria virtude e não haverá outra possibilidade senão agir segundo essas mesmas virtudes, que serão incorporadas ao seu próprio ser. Se você gostou dessa nossa história, já sabe, espalhe para os amigos, deixe seu like, seu comentário. E nós nos vemos com certeza na próxima quinta com mais histórias. Beijinho e até lá!